O Otávio Fortes, na verdade, é médico geriatra, aceitou o nosso convite para hoje falar sobre idosos, né? Na verdade, o idoso apegado à casa, né? A rotina, e a gente tem que entender quais são esses cuidados que a gente deve ter. Porque que muitas vezes isso acontece, né? E aí a gente quer chamar a atenção sua. Por exemplo, ontem, eu estava agora há pouco comentando, seja muito bem-vindo, doutor. Muito é um prazer obrigado, estar lhe recebendo no programa. Mais uma vez, né? Aqui. A gente fica muito feliz quando a gente encontra profissionais que respondem ao que a gente quer levar para o público, e a gente sabe que o público também tem respeito por vocês. Para a gente é uma maravilha quando vocês voltam. Fico muito honrado com o convite. Muito obrigada, tá? Doutor, eu estava agora há pouco falando dessa questão da terceira idade. Lá em Eclesiastes deixa bem claro que na mocidade a gente deve realmente entender, ainda na mocidade, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa vida e para a gente ter qualidade de vida e chegar numa terceira idade com uma condição melhor. E muitas vezes as pessoas não entendem, né, que uma pessoa idosa, ela se apega muito ao lado dela, à casa dela, porque de fato ela vai chegando mais pro cantinho dela, ela vai ficando mais retraída, ela vai muitas vezes se sentindo solitária, e ela não tem às vezes aquela mesma vontade que ela tinha na juventude, estar no meio de várias pessoas. Aí começa aquele desejo de ter pessoas mais para perto delas, e quando elas não encontram, na verdade elas se sentem solitárias. Porém, você jovem, tem um idoso perto da tua casa, será que você já experimentou em falar só um minutinho com ele, saber como é que ele tá, pegar na mão dele, dar um abraço? Ontem a palavra no culto foi justamente falando da terceira idade dentro da visão dessa mocidade que muitas vezes imagina que nunca vai envelhecer, né? A gente sempre acha que a gente nunca vai envelhecer e tudo passa tão rápido. E aí a gente resolveu trazer o Otávio Fortes, que é médico geriatra, para nos dar dicas de como auxiliar o idoso apegado à casa, à rotina, e quais são os cuidados que a gente tem que ter e como a gente pode ajudar nessa mudança, né? Exatamente. Então, primeiramente, bom dia a todos. E, Vanusa, você tocou num ponto que é muito importante, porque vamos trazer uma memória afetiva. Sim. Que eu acho que é comum para todo mundo. Quando a gente fala casa de vó, o que é que a gente lembra? O que é que vem à nossa mente? Acolhimento, conforto, né? Confraternização, casa cheia. Só que a gente sabe que chega um momento que cada um acaba tomando o seu rumo, né? E se a gente tem esse sentimento do acolhimento da casa, do avô, da avó, imagina o que passa na cabeça deles, né? Que é uma casa onde eles têm sensação mesmo de pertencimento, né? É o lar, é onde eles podiam fazer as coisas do jeito que queriam, viveram muitas coisas boas ali, muitas reuniões familiares. Então, chegar ao ponto que a gente quer impor, às vezes, né, um familiar, um filho, uma filha, de tirar essa pessoa de casa, é muito traumático, né? E a rotina em si, né, está sempre naqueles lugares conhecidos, com pessoas conhecidas, ter horário para acordar, para dormir, para comer, isso traz uma sensação de segurança para a pessoa, para o idoso, né? Doutor, por que isso acontece? Tem muito a ver, um pouquinho do que eu falei, essa questão deles, tem a questão do afeto, do acolhimento, mas eles vão se sentindo mais cansados, muitas vezes, aquela convivência com tanta gente por perto também, aquelas reuniõezinhas que quando estamos mais jovens adoramos de estar no convívio das pessoas. Não é que eles não queiram as pessoas perto deles, mas eles querem realmente ficar mais no cantinho deles. Isso. Muitas vezes por problemas de saúde, Sim. né? Às vezes é um idoso que já está mais debilitado, não se alimenta mais tão bem, já tem dificuldade de locomoção e às vezes fica a maior parte do tempo acamado, por exemplo, ou muitos idosos já com déficit de audição, de visão, que perdem um pouco daquela interação, então acabam às vezes ficando mais isolado por isso, né? Mais à margem daquelas reuniões familiares. Então isso tudo a gente tem que levar em consideração, né? Então sempre tentar integrar aquela pessoa na rotina, na família, tentar sempre priorizar lugares conhecidos que ele já estava acostumado. Isso é particularmente importante quando a gente fala de rotina, para pacientes com demência. Eu tenho certeza que quem está em casa, que tem algum paciente, alguma pessoa com demência na família ou em casa, sabe que mínimas alterações na rotina, como por exemplo, uma mudança no ambiente de casa ou uma viagem, mesmo que por curto tempo,
dormir um dia na casa de outro filho que ele não está acostumado a dormir. Isso gera muito estresse para essa pessoa com demência. Às vezes piora, por exemplo, um quadro de agitação, de irritabilidade, piora uma insônia que muitas vezes já vem acompanhando esse paciente. Então, sempre que possível, a gente tenta manter a rotina integrando essa pessoa no convívio social, né? Tanto familiar como fora de casa também. Doutor, quando o senhor fala de demência, aí a gente vem também para o mal de Alzheimer, e a gente chama a atenção da população e principalmente dos familiares. Nesse momento é importante que esse filho, essa filha, entenda que nessa fase não se pode levar tanto em consideração. Muitas vezes ele quer um filho mais perto, às vezes ele não quer que o outro fique tanto perto. Ali ele já não está tendo tanto controle mais sobre os pensamentos dele, sobre o que acontece na mente dele. Nesse momento, a gente não tem que chamar a atenção desses filhos para que eles tenham a sensibilidade e até mesmo entendam, já que eles são bem mais jovens e têm consciência do que está acontecendo, de que é um momento de trazer paz para esses pais, ajudar de outras formas os irmãos que passam a estar mais presentes na casa do pai, porque às vezes tem aquele filho que vai estar mais presente na casa do pai, às vezes até porque o pai ou a mãe quer aquele filho mais próximo, ou porque aquele filho realmente tem um pouco mais de disponibilidade. Nesse momento é importante a gente chamar a família para que a família também entenda que existem deveres e que necessariamente não é só cuidar do pai naquele momento, mas tem outros deveres que pode ajudar aquele irmão, né? Com certeza, isso vai variar também muito de quem que a gente está falando, qual o grau de demência desse idoso. A gente sempre tenta respeitar, né, as vontades daquela pessoa, do idoso, mas a gente sabe que chega um momento, por questões de saúde ou por questões de segurança, às vezes é uma casa que não tem o mínimo de adaptação, por exemplo, é uma pessoa que já está com uma dificuldade de locomoção, tem um risco maior de quedas, e é uma casa que não está adaptada para isso. Mas sempre a primeira opção é a gente tentar preservar aquele local onde ele se sente em casa e ver se a gente tem alternativas para manter aquela pessoa ali. Por exemplo, contratar cuidadores, né? Às vezes não tem como um filho ou uma filha se mudar, mas vai todo dia, visita. Só que a gente tem que pensar e ao longo do dia. E as refeições, o autocuidado, a higiene, lembrar de tomar os remédios no horário correto, evitar ali misturar os remédios. Então é importante ter um cuidador capacitado, mas a gente sabe que cuidador custa caro, então não são todas as famílias que têm condições para isso. Sim. Outras alternativas, agora com a tecnologia, o avanço da tecnologia, a gente tem várias ferramentas, por exemplo, câmeras, né, que os filhos podem, da mesma forma com o bebê, né, então os filhos acompanham de longe a rotina. Sensores hoje, sensores de presença, por exemplo, muito interessante isso. Aqui não é ainda muito a nossa realidade, mas fora do Brasil, sensores que identificam um padrão do idoso. Que horas ele costuma levantar, que horas ele costuma ir ao banheiro, na cozinha. E qualquer variação desse padrão, ele passou 1 hora e ainda não levantou, não veio ao banheiro. Nossa, que interessante, né, doutor? Já acende um alerta para o filho, ele pode ter passado mal, pode ter caído. Né, os próprios dispositivos usáveis, né, que são os wearables, que a gente chama como, por exemplo, um Apple Watch, um botão de socorro. Né, a gente tenta uma adaptação na casa, tirar a escada, colocar uma rampa, colocar barras de proteção. Um corrimão. Né? Então, às vezes, a gente tem algumas alternativas que pode manter a pessoa em casa. Mas essa não é a realidade. Não é a realidade. Né? Doutor, inclusive eu quero chamar a atenção justamente a respeito disso. Quando a gente fala de terceira idade, a gente só lembra do começo da terceira idade. E a gente acaba não entrando um pouco mais aos anos que vão passando. E muitas vezes aquele idoso, ele não quer que ninguém mexa nas coisas dele, ele não quer que ninguém entre. Não, eu sei mexer com as minhas coisas, eu sei pagar as minhas contas, eu sei me virar, eu não quero ninguém fazendo nada. Então, assim, como o senhor mesmo falou, tem situações e situações. Sim. A partir de que idade esse filho já pode, de uma certa forma, ajudar esse pai, muitas vezes mesmo ele não querendo, digamos que Sim. sobre algumas mudanças dentro do ambiente, não pai, mãe, eu quero melhorar isso para vocês, porque às vezes tem também aquela história, não aceito envelhecer, estão achando que eu sou o quê? Né? Tem muito disso, então vem aquela preocupação principalmente com esses cuidados da casa. Sim.
Na verdade, assim, cada vez menos a gente leva a idade em consideração, né? É cada vez mais a funcionalidade. Então, a gente pode ter, por exemplo, uma pessoa de 60 anos que sofreu um AVC ou algum outro problema de saúde e é totalmente dependente. E, por outro lado, uma pessoa com mais de 80 anos que ainda é muito funcional, ou seja, consegue fazer as suas coisas do dia a dia sem precisar de ajuda. Então, a gente tem que entender qual o grau de funcionalidade de cada pessoa. Por isso que é importante um acompanhamento profissional. Por isso que né? o geriatra se faz necessário para que ele veja como é que está o estado de saúde daquele idoso. E até alguns testes que a gente consegue fazer com os pacientes no consultório, testes de memória, testes de aptidão física, para ver onde realmente ele está precisando de ajuda, o que ele está conseguindo fazer sozinho. Porque isso também é importante até para os filhos, né, doutor? Com certeza. Para mostrar ali o cuidado, o zelo, o que está acontecendo, e isso serve para todas as formas possíveis da qualidade de vida, tanto desse idoso, dessa idosa, como também dos filhos. Para a família. Né? Para a família. E aí, como é que a gente pode garantir, então, esse bem-estar, de uma certa forma, também sem tirar essa saúde mental dele, muitas vezes dentro de casa? Porque, às vezes, quando você quer entrar demais também, eu ainda acredito que seja em cima desse cuidado do médico. Mas acontece muitas vezes no interior. Vão muitos médicos em casa, tem aquele cuidado, né, vai acompanhando, mas como a gente ajudar e para que ele não venha se sentir depressivo, Exatamente. Tão cuidado ao ponto de se sentir incomodado. Você vai trocar um problema pelo outro. Privacidade. Né? Não, estão entrando na minha privacidade, eu não tenho mais direito de estar na minha casa à vontade. Isso. Então, assim, nesses casos, você literalmente troca um problema pelo outro. Sim. Se você simplesmente impor a esse idoso essa mudança, olha, não tem mais como o senhor, pai, não tem mais como o senhor ficar na sua casa. Vou trazer você para morar na minha casa. Contra a vontade dele, você vai, na verdade, acabar criando um problema de estresse, de depressão. Essa pessoa vai ficar cada vez mais isolada, realmente. Então, sempre que possível, a gente trazer essa pessoa idosa para participar da decisão, né? Como eu falei, tem diálogo, pacientes... um feedback, Isso. Né? Então, muitos pacientes conseguem, não é só porque um paciente tem demência que ele não consegue, por exemplo, opinar. Então, sempre trazer para participar dessa decisão e a gente sabe... Eu vou citar um exemplo que eu atendi essa semana no consultório. Uma senhora de 90 anos mora numa cidade do interior, na zona rural, distante da cidade. 90 anos, perdeu o marido, mora numa casa sem nenhuma acessibilidade, não tem mais nenhum parente próximo morando lá, os filhos todos moram aqui. E ela não aceita sair de lá. E aí, semana passada, foi estender uma roupa no varal, caiu, cortou a cabeça, ficou horas no chão desacordada e sangrando. Então, é traumático, mas isso acontece. E a filha trouxe a mãe no meu consultório para a gente tentar elaborar uma estratégia do que fazer. Esse é o caso que a família não tem condição de pagar cuidador, a casa não tem a menor acessibilidade, não tem uma estrutura hospitalar, um posto de saúde, um médico próximo, né? Então essa paciente passou horas e horas sangrando ali. Então a gente não pode deixar que isso aconteça. Então é importante, você vai criando artifícios. Então eu já comecei uma barganha com ela. Olha, eu vou precisar pedir mais alguns exames para a senhora. Nesse período eu gostaria que a senhora ficasse aqui em Teresina, que a gente consegue cuidar melhor. Contrata fisioterapeuta, organiza as medicações. E aí nesse período de adaptação, você vai mostrando para aquela pessoa a diferença na qualidade de vida, né? Então, tem vezes que a gente tem que ser um pouco mais, vamos dizer assim, Sim. autoritários, mas sem invadir tanto a privacidade. Doutor Otávio, eu acho que o que falta realmente, às vezes, é uma forma mais também carinhosa de se conversar, de atenção com esse idoso. Porque o tempo vai passando, a gente não vai percebendo. Tudo que vai acontecendo com a vida da gente é tudo muito rápido. De repente, você enxerga bem, deixa de enxergar tão bem e vai mudando, ou pela idade, ou por problemas até de saúde mesmo, que muitas vezes vai acontecendo. Você vai percebendo que muitas coisas, elas vão acontecendo. E há uma necessidade. Hoje, ainda vendo uma matéria que aconteceu nacionalmente, uma senhora de 75 anos dirigindo entrou dentro de um comércio com o seu veículo e provocando danos materiais. Graças a Deus nada, ninguém veio a óbito, não teve um acidente maior, mas uma senhora que diz que não sabe o que aconteceu no momento que ela estava dirigindo
e estava tudo muito bem e de repente ela não sabe o que foi que aconteceu. Então, assim, estamos vivendo sim com pessoas da terceira idade que estão vivendo suas vidas, resolvendo suas vidas muitas vezes sozinhas, se acham realmente capazes, mas é nesse momento que um filho, uma filha, realmente tem que levar esse pai, essa mãe para ter uma consulta, mas ter a sensibilidade de como chegar. Sim. Às vezes o que falta é um conversar mais maleável, mais sensível, mais amoroso, não com entrega de que vou ter responsabilidade. Sim. Porque muitas vezes um pai e uma mãe também, às vezes não quer o seu apoio, não quer a sua ajuda pela forma como você quer entregar esse apoio. Sim. Como se fosse uma obrigação e não um gesto de amor e carinho. Mãe, eu tô percebendo que tem algo que não tá legal. Só não acho que é interessante a gente ir, conferir, ver, observar. E é claro que existem casos. Hoje nós temos vários casos de síndromes, vários casos de saúde mental, e não é só a demência, né? Pessoas nervosas, ansiosas, depressivas. Então, para cada situação, é importante que saiba chegar nesse idoso. A gente tem que individualizar cada paciente na prática. Sim. Então, a gente tem que entender que muitas vezes não é só aquele feeling, por exemplo, do filho. Uhum. A gente tem coisas objetivas que a gente tem como fazer como profissional de saúde para mostrar se aquela pessoa está capaz ou não de fazer, por exemplo, determinada ação. E a gente, como profissional de saúde, mostrando isso, às vezes fica mais fácil, né, de entender. E sempre o principal ponto, acolher, né? Acolher, uma escuta ativa, então entender quais são as angústias, os medos, os receios. Não quer fazer isso por quê? Quais são suas dúvidas? Vamos esclarecer tudo aqui, vamos tentar adaptar da melhor forma possível. Então, realmente colocar esse idoso como protagonista de tudo aquilo, que é o que na verdade ele é, né? Pronto. Doutor, para que a gente possa finalizar essa conversa, que eu acho que a gente levaria a manhã todinha falando, como a gente pode, de uma certa forma, ajudar aquela pessoa que não... Porque aí, nesse momento, o geriatra ele entra em todas pode-se dizer, todas as especialidades possíveis. E esse lado psicológico é uma das coisas que mais mexe. Quando aquele idoso não entende que está envelhecendo. Porque muitas vezes o envelhecer é algo que assusta. Sim. Né? E não é só de aparência. Né? Às vezes as limitações, as necessidades, já não dá mais para dirigir, já não dá mais para andar sozinho. Sim. E muitas vezes quando você espera já se foi, né? Sim. E tudo isso tem que ser observado. Mas como essa conversa tem que ser feita? É interessante que esse filho e essa filha também, antes de tomar alguma medida, também busquem um profissional, essa rede de apoio, um psicólogo, sozinho, vá no geriatra, conte a história daqueles idosos, conte um pouco da vivência deles, o que eles viveram, como foi a vida deles e aonde eles chegaram. Sim. Porque muitas vezes você levar esse idoso para o geriatra sem antes você estar preparado para essa comunicação, sim, às vezes é complicado. Com certeza. Eu gosto sempre de falar uma frase que envelhecer é inevitável. Agora, ficar velho é opcional. Então, que o ficar velho é muito mais a questão psicológica, você se sentir realmente incapaz, inútil. Então, o geriatra, ele acaba sendo o médico da família. A gente faz muita consulta domiciliar. Então, literalmente, a gente entra na casa do paciente, a gente conhece a família, a gente conhece as instalações, se tem alguma coisa na casa que aumenta o risco para aquele paciente. Então é importante a gente entender todas essas nuances para identificar os principais problemas, principais limitações, elaborar estratégias de tentar manter ao máximo possível a autonomia do idoso. É isso que a gente quer, é autonomia. Às vezes ele, por exemplo, não pode mais dirigir, mas ele tem como ou contratar um cuidador para levá-lo, ou combinar dos filhos se revezarem, aí que entra aquela questão também da obrigação. Os filhos, eles precisam, por mais que às vezes não há presença física, mas pelo menos financeira, para ajudar nos custos de contratar uma pessoa. Então, é muito difícil realmente, porque cada caso é muito particular. E muitas pessoas, muitos filhos, às vezes antes ligam para a gente no consultório, ou mandam uma mensagem, contando algumas coisinhas que eles não querem falar na frente dos pais, né? Porque cada paciente desse, imagina essa paciente, por exemplo, que eu atendi 90 anos.
olha o histórico dela. Então eu faço questão de o meu primeiro contato, de conversar ali pelo menos uma Altamente hora. independente, né? Muito. Nossa. Então saber o que ela já viveu, né, o que ela passou, quais são os traumas, o que é que a gente pode conseguir ainda dar uma qualidade de vida para ela, uma dignidade, apesar dos seus 90 anos. Como eu falei, hoje não é mais limitação, né? Pronto, e quando a gente fala em limitação, quando a gente fala em limitações, quando a gente abre a boca para falar sobre essas situações, aí a gente chama, enquanto a gente fala nessas limitações, a gente chama a atenção também de que o filho ainda pode levar, né, esse idoso, essa jovem, né, ainda pode levar esse idoso, e essa jovem pode levar esse idoso também para participar das tarefas. Necessariamente, você não tem que fazer sozinho. Às vezes, nesse momento, é uma prova de amor. Eu vou levar meu pai para um supermercado, ele ainda tem condição de caminhar, ele tem condições de se dialogar e ele com as se pessoas. sente útil de participar. Tem um experimento interessante que eu acho que já vai fazer uns 10 anos, que uma cidade no interior da Holanda criou uma vila para pessoas com demência. Então é uma vila que é como se fosse um condomínio fechado, é todo murado, então não tem risco da pessoa sair e entrar sem autorização. Mas lá dentro parece uma pequena cidade. Então tem um supermercado, tem um salão de beleza, tem uma igreja. E os idosos moram nessa vila e eles têm a rotina normal. Então eles vão ao supermercado, as coisas não têm preço, eles não precisam pagar. Né? Que às vezes é uma grande limitação quando um paciente começa a ter demência, a se enrolar com contas, essas coisas. Mas lá o caixa faz questão de passar o produto, de entregar, ele leva para casa. Os cuidadores, eles não estão vestidos como cuidadores, eles são o caixa de supermercado, é o zelador, entendeu? E isso mostra pra gente que por mais que uma pessoa tenha alguma alteração, por exemplo, na memória, algum grau de demência, ela continua sendo funcional, ela pode desenvolver muitas coisas. E essa utilidade dela, muitas vezes é o que vai manter a saúde mental dela e garantir que ela consiga ali vivendo em família, tranquila, satisfeita, que é o que a gente quer, né? Uma longevidade com qualidade de vida mesmo. Doutor, eu quero agradecer pela sua presença. Acho que o que a gente queria era chamar a atenção mesmo da população, dos filhos, que hoje são jovens, estão na mocidade, mas futuramente estarão na terceira idade, se assim Deus permitir e eles fizerem por onde também. Então a gente chama a atenção dessas pessoas para que vejam esses cuidados dentro da própria casa, a rotina desse idoso, por que ele não quer sair dessa casa, por que ele quer estar presente e saber que para tirá-lo do habitat dele, você tem que ter toda uma comunicação e tem que ter um profissional orientando também. Tem também os profissionais, os médicos da família, fono, né? Também uma equipe multi para você tirar ele do lugar dele, mas oferecer uma boa condição realmente para ele, né? Doutor, muito obrigada por mais uma vez estar aqui com a gente, somando nessa conversa, nesse bate-papo. Quem quiser entrar em contato com você. Então foi um prazer estar aqui novamente. Fico aberto aí a dúvidas. A gente tem o nosso Instagram, Dr. Otávio Fortes, pode mandar lá que a gente vai ter o maior prazer em responder. Lá também tem um contato do consultório, se quiserem marcar uma consulta domiciliar, no consultório, teleconsulta. Hoje a gente está fazendo o possível para não deixar aquele paciente, aquele idoso desassistido. Onde quer que ele esteja, a gente está ali para ajudar. Muito bom. Doutor, muito obrigada, tá? Imagina, como é bom, né, a gente poder se comunicar, como é bom a gente levar essas informações para você. E assim, a verdade tem que ser dita. Todo cuidado é pouco, todo cuidado é pouco. E vale também você entrar em contato. De repente você mora numa capital, mora num estado diferenciado. Olha o que o doutor falou, tem várias formas de você saber o que está acontecendo lá. E até o médico da família também, você pode ter essa comunicação com o médico. O que vocês estão percebendo quando vão visitar meus pais? O que vocês estão percebendo lá na casa? O que precisa mudar? Você acha que tem algo que não está sendo legal? Porque eles observam tudo e eles podem ajudar também. E se caso for necessário, entre em contato com o geriatra, que eu tenho certeza que ele vai cuidar por completo dessa família que está bem pertinho dos pais.